Olá, saudações meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí do outro lado, muito importante para a sua aprovação, muito importante para a sua nomeação. Vamos dar uma olhadinha aqui junto com o professor o que vamos ver então na aula de hoje. Está aí no quadro para você acompanhar junto comigo, junto com o Nova Concursos. Então a gente vai tratar aqui na aula de hoje sobre essa linda matéria que é o direito administrativo. O nosso foco dessa aula será o concurso do Departamento Penitenciário Federal. Então, o professor ele vai fazer aqui uma exposição de alguns assuntos que estão previstos dentro do seu edital e a ideia dessa aula é trazer esses principais pontos justamente para que isso possa acontecer e você possa ter uma efetividade na absorção desse conhecimento. O professor separou ali algumas questões que já foram objeto de prova na CESP, tá bom? Que é a organizadora aí do concurso do DP, a Sebrasp-CESP. Então o professor separou algumas questões desta organizadora para a gente ter um bate-papo aqui durante esse bloco de aulas, durante esse evento, para que você consiga aí atingir a sua nomeação. Se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, a gente vai conversando durante a nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Bom, iniciando aqui a questão de número 1, a questão ela diz o seguinte: no que se refere à organização administrativa e a agentes públicos, julgue o item a seguir. Bom, só por aqui você já tem que ir delimitando algumas coisas aí na sua cabeça. Organização administrativa, lembra lá, da administração direta, administração indireta, desconcentração, descentralização, direito público, privado, exploração de atividade econômica, serviço público. Então, tem muita coisinha aqui importante dentro da organização administrativa. E dentro dos agentes públicos também. Você tem lá as diversas classificações dos agentes públicos administrativos, agentes públicos honoríficos, agentes políticos, agentes delegados, funcionário público, empregado público, o temporário, enfim. Você tem diversas classificações ali dentro. Mas vamos ver então o que o item quer saber. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, se determinado concurso público destina-se ao provimento de 2 vagas, não será possível que uma dessas vagas seja destinada exclusivamente à pessoa portadora de necessidades especiais. Bom, vamos lá, meu caro amigo, vamos analisar isso aqui junto. O que a Constituição fala? Isso é importante, hein? Você que é aluno do professor Evandro Musi não vai errar uma questão como essa. Constituição Federal é regra geral, não fala em percentual. Repita comigo. Constituição Federal é regra geral, não fala em percentual. É isso aí. Quando a gente fala de reserva de vagas para pessoas com deficiência dentro do concurso público, você precisa entender que a Constituição Federal não traz nenhum percentual, ela só traz a regra. Aí nós temos alguns percentuais que são estabelecidos por parte da legislação infraconstitucional. E a Lei 8.112, que é uma das leis que você precisa estudar, que está dentro do seu edital, que é o Estatuto do Funcionário Público Federal, vai dizer que 20% das vagas serão destinadas às pessoas com deficiência. Bom, o STF ele decidiu o seguinte, tá? Porque você precisa entender uma coisa, vamos lá. Para dar um número inteiro, 20%, nós precisaremos de quantos aqui? Nós precisaremos de basicamente 5, não é isso? 5 cargos para dar um número inteiro, porque aí desses 5 cargos, um vai ser destinado à pessoa com deficiência. Então, aplicando o percentual de 20, se forem 10 vagas, 2 serão reservadas à pessoa com deficiência. Se forem 20 vagas, 4. Se forem 40 vagas, 8. Porque estamos seguindo essa lógica dos 20%. Não é isso? Então, o problema é quando é abaixo aqui, ó, é quando é menor que 5 o número de vagas. Então, se o número de vagas for menor que 5, o Supremo Tribunal Federal chegou a essa conclusão de que nós não temos como fazer a reserva de vagas, porque a gente não tem como reservar 0,9% da vaga, entende? Então, o mínimo que a gente vai ter que ter aqui é 5 vagas para que haja essa reserva de vagas em relação à pessoa com deficiência. Então, como a questão fala aqui, ó, são 2 vagas. Aí, meu amigo, realmente não tem como a gente fazer essa reserva de vagas
devido aí o percentual seria aproximadamente 0,4, não tem como reservar 0,4% de uma vaga. Então, para dar o número inteiro de 1, a gente precisa de pelo menos 5 vagas a serem providas naquele concurso. Bom, sabendo disso, vamos ver a questão. Conforme o entendimento do STF, se determinado concurso destinar-se ao provimento de 2 vagas, não será possível que uma dessas vagas seja destinada exclusivamente a pessoas portadoras de necessidades especiais. Bom, gabarito então correto, de acordo com o que o professor explicou aqui para você, tá bom? Fica atento quanto a isso pode ser objeto da sua prova. Vamos para mais uma questãozinha, olha só. Essa questão caiu no CESP e foi perguntado o seguinte: no que se refere à organização administrativa e agentes públicos, julgue o item a seguir. O cargo de dirigente de empresa pública e de sociedade de economia mista é regido pela consolidação das leis do trabalho. Bom, isso aqui você precisaria ter um certo conhecimento no que tange aqui a organização administrativa, tá bom? Você tem lá a questão da administração indireta. E aí dentro da administração indireta nós temos a fase, não é isso? É isso aí. Que são as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Ora, meu amigo, você que é meu aluno, você sabe que uma sociedade de economia mista e uma empresa pública, como regra, elas serão regidas pelo direito privado. Logo, o vínculo dos seus empregados não será um vínculo estatutário, será um vínculo privado. Ou seja, eles serão regidos pela CLT, serão empregados públicos que prestam concurso público, mas que não têm direito à estabilidade. Eles serão regidos pela CLT. Só que isso aqui é uma regra, existem exceções. E algumas dessas exceções serão aí os dirigentes de empresa pública e de sociedade de economia mista, porque esses dirigentes, de certa maneira, vão contribuir para a atividade política, para o atingimento dos programas, o atingimento das metas que são estabelecidas por parte do poder político. Então veja que, nesse caso, esses cargos normalmente eles são cargos vistos como cargos em comissão, funções de confiança, motivo pelo qual eles possuem um regramento estatutário próprio, diferentemente do empregado público que vai ser regido pela CLT. Então dizer que o cargo de dirigente de empresa pública e de sociedade de economia mista é regido pela CLT, isso está errado, tá bom? Gabarito errado é ou não é? É isso aí. Gabarito errado, tá bom? Então você viu que você tem que ter bastante atenção aqui ao comando da questão, principalmente uma questão de certo e errado, como será o estilo da sua prova. Você deve ficar bem atento, meu amigo, para você não cometer um erro por uma interpretação errônea, ainda mais a CESP. A CESP é uma organizadora que gosta de cobrar bastante caso prático, é uma organizadora que gosta de cobrar doutrina, então é importante você ficar atento aqui a esses conceitos. Vamos lá. Próxima questão, que é a questão de número 3. A questão diz o seguinte: acerca dos poderes administrativos e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue. Bom, por aqui você já tem que ir lembrando de algumas coisinhas, né? Lembra lá do poder hierárquico, lembra do poder disciplinar, lembra do poder de polícia, lembra do poder regulamentar, também, né? Visto de uma maneira mais ampla como poder normativo. Então você tem que ficar bem atento aí aos diversos poderes, deveres que são tidos como prerrogativas do poder público para que ele possa realmente regular a vida pacífica em sociedade. Tá? Então, com isso, tá vendo como vai abrindo o norte? Você tem que ler o enunciado da questão e tudo isso já tem que ir se desenhando na sua cabeça. O professor não conseguir ter esse raciocínio. Então, isso significa que você precisa estudar um pouquinho mais esses temas, tá? É importantíssimo que você faça essa construção do raciocínio. Uma prova de certo e errado não é uma prova que você consegue resolver por eliminação, como uma prova de múltipla escolha. Uma prova de certo e errado, meu caro amigo, você vai ter que raciocinar se aquela assertiva realmente está certa ou errada, e aí esse raciocínio sistemático, essa formulação desse raciocínio vai ser importante para você conseguir enxergar o acerto ou o erro daquela questão. Bom, e tem também a questão da responsabilidade civil, né? Você tem que se lembrar da teoria do risco. É importante lembrar da história também da responsabilidade civil, irresponsabilidade do Estado, responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva, independe de dolo ou culpa, sendo que no exercício do direito de regresso, aí sim a gente vai ter que comprovar o dolo ou a culpa daquele agente público. Bom,
Então você precisa também ir desenhando tudo isso na sua cabeça. Elementos, né, dano, agente público, nexo de causalidade, hipóteses atenuantes, hipóteses excludentes, a questão do caso fortuito, força maior, a questão da culpa exclusiva da vítima, da culpa concorrente da vítima. Então tá vendo que tem muita coisinha para você ir se lembrando. E se eu falei algum tema aqui que você não absorveu, que você não entendeu, significa que você precisa aprofundar isso. Como eu disse, essa aula não tem como a gente abordar todo o edital de maneira teórica para o seu concurso, tá bom? Então a ideia aqui é trabalhar com os principais pontos, é pegar aqui os temas que estão sendo discutidos nessas questões e trazer aqui, tratar em linhas gerais com você, tá bom? Então vamos lá. A aplicação de sanção administrativa contra a concessionária de serviço público decorre do exercício do poder disciplinar. Ora, aplicação de sanção realmente faz sentido ser a gente atrelar o exercício do poder disciplinar. Não é verdade? Afinal de contas, essa é a ideia do poder disciplinar, né? Aplicar sanções em caso de descumprimento da legislação, em caso de descumprimento de alguma norma, alguma condição. Então, é o mesmo caso, por exemplo, quando a gente instaura, né, e tem ali o andamento do processo administrativo disciplinar diante do cometimento de uma falta funcional cometida por um funcionário público federal, por exemplo, uma sindicância, que será utilizada nos casos mais leves, vamos dizer assim, né? Advertência, suspensão até 30 dias, enfim. Bom, agora aqui o que você talvez pudesse se questionar é se a concessionária poderia ser objeto aí do poder disciplinar, ou seria o poder de polícia. Bom, aqui nós estamos falando do poder disciplinar, realmente, porque a concessionária, você vai entender que ela está dentro ali, vamos dizer assim, dos muros da administração. Então, quando a gente fala de uma concessionária de serviço público, pode sim ter o exercício do poder disciplinar, porque ela tem um vínculo especial com a administração pública. A concessionária tem um contrato com a administração pública, ela celebrou um contrato de concessão com o poder público, logo ela estará sujeita à sua fiscalização direta, tá bom? Então veja, meu caro amigo, que essa assertiva ela está correta, tá bom? Aí para você diferenciar essa questão do poder disciplinar do poder de polícia, porque o poder de polícia nada mais é do que a restrição de um direito, de uma garantia individual em prol, em favor do interesse público. Só que aí você precisa lembrar que o poder de polícia ele vai ocorrer externa corporis, ele vai ocorrer para fora dos muros da administração. Então são pessoas que não possuem um vínculo especial com o poder público, como um contrato, como ocupar um cargo público e assim por diante. Essa questão de poderes é muito importante você fazer bastante questão para conseguir ficar com todas essas informações bem cristalizadas na sua cabecinha, hein? Vamos lá então, olha só. Agora então, vamos passar para a próxima questão, não é isso? Vamos lá. Então o gabarito é correto. Vamos para a questão de número 4. A questão de número 4, ela diz o seguinte: considerando que o objetivo do setor de compras de uma universidade seja melhorar a administração de recursos materiais na instituição, desde que sua aquisição até sua efetiva utilização. Desde a sua aquisição até a sua efetiva utilização. Julgue o próximo item relativo a compras e contratações públicas, coleta de preços, gestão e controle de estoques. Bom, aqui então basicamente ele quer saber sobre as licitações. E licitação é um dos temas presentes dentro do seu edital. Depois você vai ler com calma, vai ler com carinho a Lei 8666 de 1993. Você tem inclusive um decreto previsto no edital que é a regulamentação do pregão no ambiente eletrônico. Então, a Lei 10.520, vou colocar aqui no quadro para você, olha só, a Lei 10.520 de 2002, é uma lei importante também para você ler, tá certo? Por quê? Porque tem um decreto que regulamenta essa modalidade de licitação e que cai na sua prova. Então, até para você entender o decreto, é importante você entender o que é o pregão, as condições que estão delimitadas na Lei 10.520. Bom, vamos ver a assertiva, então. Para aquisição de bens, a universalidade, aliás, a universalidade é boa, hein, professor? A universidade pode optar pelo leilão, modalidade de licitação que permite acelerar o processo de aquisição. Bom, meu caro amigo, veja que
você tem que fazer o seguinte raciocínio comigo. Primeiro que não vai ser leilão, tá? Já está errado, porque a gente tem algumas modalidades de licitação. A gente tem a concorrência, a gente tem o convite, né, e a tomada de preços. E aí, essas três modalidades serão definidas principalmente em razão do valor. Então, em razão do valor que está sendo contratado, a gente usa a concorrência, o convite ou a tomada de preço. É importante que você memorize o valor atualizado, porque o valor que está na lei de 8666 é um, só que esse valor sofreu uma atualização por um decreto. Então, fica atento com os valores do decreto para não errar em prova, tá? Foi uma atualização que ocorreu aí nesses valores que impactam também na questão da dispensa, da licitação em razão do valor e por aí vai. Bom, vamos ler o enunciado de novo, ó. O enunciado fala: para facilitar as compras de uma universidade e administrar melhor aqui a questão dos recursos materiais, eles estão querendo fazer aí uma coleta de preço, gestão, controle de estoques, etc e tal. Bom, eu estou falando então o que eu quero contratar? Não, eu não estou. Porque se eu estivesse falando de bens e serviços comuns, aí eu uso o pregão. Mas a questão não falou de bens e serviços comuns, então eu não posso ficar supondo. Então, se não são bens e serviços comuns, como regra, eu vou ter que usar uma das modalidades lá previstas na lei de licitação. Eu já te disse três e a definição das três vai ser em razão do valor: concorrência, tomada de preço, convite. Além delas, nós teremos o concurso e o leilão. O leilão será utilizado para a venda de bens que são inservíveis para a administração pública. Então, o leilão não cabe aqui para compra, tá vendo? Ele fala, ó, para aquisição de bens e serviços, não, leilão não. Se fosse o pregão para bens e serviços comuns, tudo bem. Então, nesse caso aqui, a gente precisaria utilizar ou a concorrência, ou o convite, ou a tomada de preço, ou, se falasse em bens e serviços comuns, o próprio pregão. Mas não é o caso. Então, na verdade, leilão para compra, aquisição de bens, não. Se fosse leilão para venda, é uma coisa. Agora, para aquisição, não. Motivo pelo qual o gabarito da questão é errado. Joga aí na tela, produção. É isso aí. Gabarito errado. Está gostando, amigo, da nossa aula? Coloque aí nos comentários a sua opinião, coloque o que você acha, tá certo? Que você quer ver aí assuntos específicos aqui dentro do canal do Nova Concursos, coloca nos comentários, a gente vai acompanhar os comentários para poder trazer o que há de melhor em termos de conteúdo que satisfaça aí a sua necessidade. Vamos lá então. Questão de número 4. Considerando que o objetivo do setor de compras de uma universidade seja melhorar a administração de recursos materiais na instituição, desde a sua aquisição até sua efetiva utilização. Julgue o próximo item, relativo às compras e contratações públicas, coleta de preços, gestão e controle de estoques. Para aquisição de bens, a universidade pode optar... professor, você está repetindo a questão anterior, que aqui está com o gabarito, né? Vamos para a próxima, que é o que nós queremos saber. Bom, aqui o caso é o mesmo, tá? Essa historinha é a mesma que eu acabei de falar. Essa questão é a questão da CESP, que o professor deu uma adaptada, mas vamos lá. Para a compra de hortifruti granjeiros para o restaurante dessa universidade, realizada diretamente com base no preço do dia, admite-se a inexigibilidade de licitação? Toma cuidado com questões como essa. Esse tema, dispensa de licitação, ele é cobrado muito em conjunto com a inexigibilidade. Depois dá uma lida nos artigos 17, artigo 24 e artigo 25 da Lei 8666 de 1993. Inexigibilidade a gente usa quando há uma inviabilidade de competição. Essa daqui é uma hipótese, na verdade, de dispensa de licitação e não de inexigibilidade. Está compreendendo? Então, quando a questão falar em produtor, vamos dizer assim, exclusivo, consagrado pela crítica, ou ainda para manter a garantia de determinados produtos, enfim, você precisa ficar atento com tudo isso. Isso é cobrado em prova. Esses exemplos que o professor está trazendo são exemplos que caem em prova. Então, produtor exclusivo, você vai para inexigibilidade, porque é uma inviabilidade de competição. Então, o erro aqui foi trocar a expressão inexigibilidade por dispensa. Tá?
tá bom? Essa seria uma hipótese de dispensa de licitação. Então, deste modo, concluímos que o gabarito só pode ser errado. É isso aí. Vamos para mais uma? Bora lá, professor, que eu quero gabaritar essa disciplina. Vamos lá. As empresas A, B e C participaram de um processo licitatório no qual se buscava a contratação de empresa para executar obra em autarquia de determinado município. Findo o processo de licitação, de acordo com o procedimento previsto em lei, a empresa A, por ter apresentado proposta mais vantajosa para a administração, foi contratada para realizar integralmente a obra, de maneira que todas as etapas, serviços e instalações necessárias ficaram sob sua responsabilidade, até a entrega final da obra em condições de entrada em operação. Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições da Lei 8666 de 93, Lei de Licitações e Contratos, a autarquia municipal em questão não tinha obrigação de submeter as empresas A, B e C a processo licitatório, uma vez que este é facultativo para contratos celebrados por órgãos da administração pública indireta. Basta você ler lá o artigo 1º da Lei de Licitações, basta você ler o artigo 37 da Constituição Federal, que você vai ver que está dentro dessa obrigatoriedade das licitações tanto a administração direta como também a administração indireta. Então, esta autarquia está obrigada, sim, a observar a regra das licitações. Pode até ser de se deparar, em algumas vezes, com uma hipótese de dispensa, com uma hipótese de inexigibilidade, mas aí é exceção. Como regra, a autarquia vai sim se sujeitar às regras das licitações, ao contrário do que foi dito aqui pela alternativa. Então, não é, pela alternativa não, pela assertiva. Não é facultativo, é obrigatório. Então tem dois erros, na verdade, né? Dizer que a autarquia não tinha, ela tinha obrigação sim, e dizer que é facultativo porque seria obrigatório observar as regras das licitações, com as exceções que eu te falei. Dispensa, inexigibilidade, tranquilo? Então a gente conclui que o gabarito só pode ser errado. Tranquilo até aqui? Meu amigo e minha amiga, não se desespere, tá certo? O tema licitações é um tema relativamente pesado, tá? É importante que você entenda e compreenda, porque tem chance de cair na sua prova, principalmente esse assunto dispensa, inexigibilidade de licitação, é algo que chove em prova de concurso. O tema também poderes é um tema muito importante, muito importante. Fica atento com o poder disciplinar, tá? A grande chance aí de cair uma questãozinha prática na sua prova do DP, quem sabe ali relacionando a um PAD, relacionando a uma sindicância, e aí você ter que fazer essa distinção entre os poderes, poder disciplinar, poder hierárquico, poder de polícia, tá bom? Como o professor falou, não dá que durante essa nossa aula a ideia principal é o quê? É conversar com você esses pontos principais e te dar uma direção nos estudos, tá? Só que só sobre o tema poderes poderíamos ficar aqui horas e horas conversando com você aí de casa, mas não é o objetivo dessa questão, até porque temos aí o nosso curso, que você pode adquirir aí através dos canais de comunicação, através do site aí do Nova Concurso, onde a gente vai abordar todos esses temas de maneira mais detalhada, de maneira aprofundada, tá certo? Mas é claro, me coloco aqui à sua disposição. Se ficar alguma dúvida, é só mandar para o professor Evandro Musi. Segue lá nas redes sociais, Instagram, Facebook. Só mandar dúvida por lá. Segue o Nova Concursos também. Postamos aí conteúdo diariamente para ajudar você na sua preparação. Bom, vamos lá. Questão de número 7. À luz das leis 8666 de 93 e 10520 de 2002, então, licitações e pregão, que dispõe sobre licitações e contratos da administração pública, julgue o item a seguir. No processo licitatório, é vedado que se estabeleça margem de preferência por produto ou serviço, em respeito ao princípio constitucional da isonomia, igualdade de todos os participantes. Bom, realmente a isonomia é um princípio que é aplicável no âmbito das licitações e que deve ser respeitado. Em decorrência até mesmo desse princípio, é que a lei de licitações vai dizer que nós não podemos retirar de um certame licitatório uma empresa pelo simples fato dela não estar sediada na localidade da sede do órgão.
Embora a licitação seja localizada como regra na sede do órgão, qualquer um pode participar, não importa se ele mora, se ele reside, se ele tem ali um endereço naquele município ou não. Porque a ideia é o que? A isonomia, a igualdade entre os concorrentes e por aí vai. Então, a isonomia é um princípio aplicável no âmbito das licitações, contudo, essa vedação aqui não existe. Pelo contrário, tá bom? Na verdade, a própria lei de licitações vai sim estabelecer margens de preferência. Então, por exemplo, produtos manufaturados ou serviços nacionais, empresas que comprovem a reserva de vagas para pessoas com deficiência, são exemplos, meu caro amigo, de margem de preferência. Produto ou serviço nacional que seja ali decorrente de uma inovação tecnológica, por exemplo, ainda é a margem de preferência adicional. Então, além da margem de preferência, a lei de licitações ainda prevê a margem de preferência adicional. Então, é errado dizer que é vedado, porque a própria lei vai fazer essa previsão dessas margens de preferência, que é para garantir ali que sejam respeitados até mesmo objetivos constitucionais. A gente não tem lá como um objetivo da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional? Sim, é um objetivo. Então, até para garantir o desenvolvimento nacional é que muitas vezes são estabelecidas aí essas margens de preferência, tá bom? Então, as margens de preferência estão previstas na própria lei de licitações. Bom, com isso, então, a gente conclui que o gabarito da questão só pode ser errado. Certo? Conseguiu chegar a essa mesma conclusão que o professor? Importante. Está entendendo como que você vai responder a sua questão no dia da prova? Importante, hein? Importante que você faça esse raciocínio. Lembra que a sua prova é uma prova que pode mudar a sua vida. Então, faça com a devida atenção, faça com o devido cuidado. Não precisa ser o primeiro a sair da sala. Saia quando você tiver certeza do que você está respondendo. Preste atenção na hora de preencher gabarito. Eu já cometi vários erros em prova, de ir lá, pular uma questão, colocar errado. E aí, às vezes, você perde 5, 6 questões pelo fato de ter preenchido errado o gabarito. E aí eu aprendi que eu tenho que dedicar um tempo maior ali ao preenchimento do gabarito. Então, é importante você ter cuidado com isso. Não pode ficar rasurado, não é? Então tem que tomar cuidado, tá bom? Vamos lá. Com base no disposto na legislação administrativa, julgue o item a seguir. Segundo a Lei 8.112 de 90, quer dizer, o Estatuto do Servidor Público Federal, o servidor público que deseje candidatar-se a um cargo eletivo terá direito à licença com remuneração durante o período entre a sua escolha em convenção partidária como candidato e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Isso aqui está errado. Mas, professor, como assim está errado? Eu vi isso na lei. Vamos lá. Bom, primeiro você precisa entender como que é definido que a pessoa vai ser um candidato ali em um determinado pleito eleitoral. Isso é feito por uma reunião ali interna dentro do partido político. E aí uma reunião que nós vamos chamar de convenção partidária, tá bom? Então a partir do momento, tá? E aí agora a gente vai para uma régua cronológica que eu vou montar aqui para você, olha só. O servidor, então, ele... Opa, ficou bem torto isso, hein, professor? Peraí, vamos arrumar isso aqui para ficar melhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, isso aqui é basicamente um período de tempo, tá? Vamos dizer assim. Então, o servidor, o que vai iniciar esse período de tempo é o quê? É a denominada convenção partidária. Então, o partido político vai se reunir e vai decidir que aquele servidor vai ser o candidato. Então, a partir da escolha dele em convenção partidária, ele já pode tirar essa licença, que é a denominada licença para atividade política. Não confunde a licença para atividade política com o afastamento para o exercício de mandato eletivo. No afastamento para exercício de mandato eletivo, o servidor já foi eleito. Aqui na licença para atividade política, ele ainda é um candidato. Então ele já pode sair de licença para poder ter tempo de propagar as suas ideias e tudo mais, a partir do momento que ele é eleito em convenção partidária. Aí o próximo momento aqui dessa licença vai ser o quê? Vai ser a véspera do registro da sua candidatura na Justiça Eleitoral. E a depender do cargo que ele estiver concorrendo, ele vai ser registrado em um TRE, no TSE, enfim, depende do cargo que ele está concorrendo. Então, o próximo momento é a véspera do registro da candidatura. E depois, qual que é o momento aqui, o próximo momento dessa
licença? É o 10º dia após a eleição. Então, basicamente, você tem que se lembrar desses 3 momentos quando a gente fala dessa licença. Por quê? Ó, a partir daqui, ele já pode sair de licença. Então, a partir do momento da sua escolha em convenção partidária até a véspera do registro da candidatura, ele pode sair de licença já. Só que a diferença é que aqui será o quê? Não remunerado. Então, nesse período, ele não recebe remuneração. Agora, a partir do momento da véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral até o 10º dia após a eleição, aqui ele já faz direito à licença remunerada. Então, aqui a sua licença passa a ser remunerada, sendo que a remuneração acontecerá por, no máximo, 3 meses. Se passar de 3 meses esse período aqui, ó, aí ele vai ser não remunerado, tá? Bom, então você entendeu como funciona a licença. Olha o que a questão falou. A questão falou que a partir do momento da escolha em convenção partidária, ele já pode sair com remuneração? Errado. A partir da convenção ele pode sair, mas vai ser sem remuneração até que cheguemos aí na véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Tranquilo? É isso aí, meu amigo. Então, tá vendo como estudar aqui de maneira didática fica muito mais fácil de você absorver o conteúdo? Então a gente conclui que o gabarito é realmente errado, tá bom? E aí lembra das regrinhas também do afastamento para o exercício do mandato eletivo, se for prefeito, se for vereador, se for deputado federal, se for senador, né? A gente sabe que tem algumas diferenciações, tá? Quando que ele escolhe a remuneração, o subsídio, quando que ele afasta do cargo e tem que receber o subsídio do mandato eletivo. Resumindo para você, se for mandato eletivo federal ou estadual, ele afasta do cargo e recebe o subsídio do mandato eletivo. Se for para prefeito, ele afasta do cargo e escolhe a remuneração ou subsídio. Se for para vereador ou havendo compatibilidade de horário, trabalha nos dois, ganha pelos dois. Não havendo compatibilidade de horário, afasta do cargo e poderá escolher entre o subsídio ou a remuneração. Tranquilo? Vamos lá então, olha só. Próxima questão. Essa questão, que é a questão de número 9, caiu na CESP e ela perguntou o seguinte: constitui indenização ao servidor a verba destinada a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Certinho, bonitinho isso daqui. Essa questão está fazendo menção às verbas de caráter indenizatório. E aí eu costumo brincar com os meus alunos para ficar mais fácil de você memorizar. Qual que é o mnemônico aqui para você se lembrar das verbas de caráter indenizatório? É o famoso data. E aí nós teremos aqui as diárias, a ajuda de custo, o transporte e também o auxílio moradia. Resumindo, diária, vai fazer ali um deslocamento rápido, vai para outro ponto do território nacional, mas vai voltar rápido. Ajuda de custo, vai se mudar em caráter permanente, vai morar em outro lugar, foi removido de ofício para outra localidade. Transporte, é quando ele usa de meio próprio, de transporte, para o exercício de alguma atividade. Então, imagina um funcionário que pega o seu próprio carro para entregar um documento em uma outra repartição, enfim. E o auxílio moradia, que não é pago para réis mortais, mas nos níveis altos da administração, altos níveis DAS. Bom, então aqui você vê que eu nem preenchi tudo, né? Porque aqui também tem uma parte do mnemônico que vai te ajudar a memorizar, que são alguns prazos importantes. Então, diárias, no final você coloca um 5, tá bom? E na ajuda de custo aqui você substitui por um 3 e aqui por um 0. Porque são prazos que estão na lei, que são importantes. Quer dizer, o servidor que não usar as diárias, todas as diárias, ou que voltar antes do programado, ou que nem for viajar, por exemplo, ele tem que devolver em até 5 dias o valor das diárias. E a ajuda de custo, esse 30 aqui, também é um prazo bem importante que costuma cair em prova, tá bom? Tem que ficar esperto com esses prazos. Depois dá uma lidinha lá na Lei 8.112 de 1990. Tranquilo? Ela vai falar sobre essas verbas de caráter indenizatório. Bom, dentro da ajuda de custo, então, que quando o servidor ele é removido de ofício, ele toma um pé na bunda, ele pode receber ajuda de custo.
Tá bom? Então, desde que ele tenha sido removido no interesse do serviço, então remoção a pedido não paga. E tem que ter também o deslocamento para uma nova sede. Se for dentro da mesma sede, ele não faz jus à ajuda de custo. E tem que ter a mudança de domicílio em caráter permanente. Então isso vai caracterizar a diária e a gente conclui que o gabarito está correto. Repito, se algum assunto aqui você não entendeu, eu lhe aconselho que você aprofunde isso. Tem que se lembrar. Eu estou trazendo aqui esses assuntos justamente para que você entenda os diversos assuntos que podem ser cobrados na sua prova. A ideia principal dessa aula é te dar esse brainstorm, vamos dizer assim, para que você possa ver qual ponto da matéria você ainda não está tão bem. O professor distribuiu essas questões, ou tentou distribuir ao máximo possível, entre os pontos do seu edital para que você possa criar essa visão. E eu me coloco à disposição para ajudar você. Já falei isso, tá certo? Bom, antes de nós vermos aqui a próxima questão, quero falar para você aí de casa que ainda não é inscrito no canal do Nova Concursos. Inscreva-se no canal, clique no sininho. Temos aqui eventos quase que diariamente para ajudar você na sua preparação. Então, segue o canal e saiba mais, meu amigo. Saia na frente dos outros candidatos. Bom, a gente conclui então que a questão 9 ela está correta, certo? Vamos para a próxima, que é a questão de número 10. João, Pedro e Lucas são servidores públicos federais. A madrasta de João está doente, o enteado de Pedro está doente e a companheira de Lucas está doente. Bom, por aqui eu já mato a charada da questão, tá? Essa daqui é aquela famosa licença para tratamento de doença em pessoa da família. Então isso é pago, essa licença paga é boa, né? Essa licença ela vai ser concedida quando houver ali alguém do seio familiar do servidor com uma doença que precise da sua assistência direta. E aí normalmente é concedida ali nos parentes de primeiro grau, principalmente do servidor, né? O cônjuge, o companheiro, o enteado, madrasta, padrasto. Então aí é possibilitada essa licença, tá? E aí também se é com, se remuneração depende do período que ele saiu de licença. Depois você vai ver o tema licenças na Lei 8.112 e vai memorizar todos aqueles pontos. Sabendo então que nós estamos falando da madrasta, do enteado e quem mais? E a companheira de Lucas, todos eles são pessoas que estão englobadas como pessoas que vão justificar essa licença ao servidor, porque eles estão lá sendo considerados como dentro do seio familiar do servidor, ou ainda um dependente que corra ali as suas dispensas, que esteja registrado no seu assentamento funcional. Então eu sei que tanto o João quanto o Pedro e o Lucas farão jus sim à licença para tratamento de doença em pessoa da família. Vamos ler o que a assertiva diz. Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei 8.112 de 1990, se a assistência direta dos enfermos for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício dos cargos ou mediante compensação de horário, a licença por motivo de doença em pessoa da família poderá ser concedida a Lucas e Pedro apenas. Errado. Pode ser tanto a Lucas como Pedro e também João. Então a gente conclui que o gabarito é errado. Tranquilo? Vamos para a próxima. Olha só, questão de número 11. No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos, julgue o próximo item. Nos termos da Lei nº 8.112 de 1990, os deveres do servidor público incluem representar contra a ilegalidade. Dever representar contra a ilegalidade faz sentido. Omissão ou abuso de poder e promover manifestação de apreço manifestação de apreço no recinto da repartição. Essa segunda parte está errada por quê? Promover manifestação de apreço no recinto da repartição, na verdade, não é um dever, e sim uma proibição. E eu já vi uma questão de prova que perguntou o seguinte: fulana de tal trabalhava em um determinado órgão público, ela não tinha muita simpatia pelo seu chefe, foi lá e fez o quê? Um abaixo-assinado para retirar o chefe do ambiente de trabalho. E aí tinha lá algumas alternativas nessa questão. A alternativa correta era a que fazia menção a essa proibição de que o servidor defeso é proibido a ele
fazer manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Então, o servidor público ele pode ter uma opinião própria, mas a repartição não é um lugar para ele ficar expondo isso, tá certo? Se o chefe está cometendo uma ilegalidade, vai lá e representa. Utiliza do direito de petição e faz essa representação. Agora, só porque você não gosta muito do chefe, não interessa. Você é servidor público, você tem que ser impessoal. Você vai trabalhar com uma pessoa X ou com uma pessoa Y. O que essa pessoa X ou Y vai fazer, é claro, se ela comete um ilícito, tudo bem. Aí você representa. Agora, se ele trabalha dentro da licitude e simplesmente porque você não tem afinidade com aquela pessoa, isso não é motivo para você sair fazendo abaixo-assinado, entende? Então, isso é um exemplo de aplicação prática de como que isso pode cair em prova. Então você entendeu que, na verdade, isso daqui é uma proibição e não um dever, motivo pelo qual o gabarito é errado. Está gostando das questões? É isso aí, meu amigo. Você vê que, como o professor falou, a ideia é fazer esse brainstorm, é fazer aí, tratar esses diversos temas para que você vá se lembrando, tá certo? Você que já vem estudando aí há algum tempo. Você que de repente está iniciando os estudos, vá anotando esses assuntos que você não tem tanta intimidade, que o professor falou que de repente você não conseguiu entender. Mais uma vez eu repito, me coloco à sua disposição para te ajudar. Vamos lá. Próxima questão, questão de número 12. Acerca de poderes administrativos, julgue o item subsequente. Configura abuso do poder regulamentar a edição de regulamento, por chefe do Poder Executivo dispondo obrigações diversas das contidas em lei regulamentada, ainda que sejam obrigações derivadas. Olha, essa questão, eu acho que ela poderia ter uma redação um pouquinho mais menos questionável, vamos dizer assim, né? Porque o uso dessa expressão aqui, olha só, obrigações diversas, pode gerar uma certa confusão no candidato, tá? Mas você não vai jogar o meu jogo, você vai ter que jogar o jogo da banca. Por isso que o professor trouxe a questão. Não fiquei aqui selecionando e falando, não, isso aqui pode gerar confusão, não vou levar. Não, não, não. Eu quero trazer a realidade do que você vai enfrentar no dia da prova. E às vezes você vai pegar uma questãozinha como essa aqui, se você interpretar demais, você às vezes consegue justificar um erro, mas não é o caso, tá? Olha só, na verdade, isso daqui, o gabarito é errado, tá bom? Porque isso não configura abuso do poder regulamentar. E aí eu vou te explicar, vamos lá. Nós temos um comando legal, que é a lei, certo? A lei vai dizer para nós algumas condições. Por exemplo, nós temos a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. A Lei 8.112 traz algumas disposições relacionadas à ética no serviço público, como, por exemplo, os deveres, as proibições, estão relacionados à ética no serviço público. Só que mesmo assim, isso precisa ser regulamentado porque a lei é um tanto quanto ampla. Ela não trata de maneira tão específica assim. Então, por isso que a gente tem lá o decreto 1171, tá? Então, o decreto 1171, de 1991, se eu não me engano, que vai fazer o quê? Que vai regulamentar alguns dispositivos da Lei 8.112 no que tange ao regramento ético. Então, a lei não tem como prever todo e qualquer tipo de situação. Motivo pelo qual a gente vai precisar regulamentar as disposições da lei, e isso normalmente vai ser feito através do decreto, que é o exercício do poder regulamentar. Só que, como eu disse para você, vamos voltar para a questão agora. A lei ela não tem como prever todo e qualquer tipo de situação. Então, isso vai precisar ser regulamentado pelo decreto. E nós temos obrigações que são, vamos dizer assim, consideradas como obrigações derivadas, porque a lei vai regulamentar aquilo. Então, veja, meu caro amigo, que isso daqui não configura o abuso do poder regulamentar, como eu disse para você, por essa justificativa. A lei não tem como prever todo e qualquer tipo de situação. Isso vai precisar ser regulamentado pelo decreto. E o decreto, ele vai, muitas vezes, estabelecer algumas obrigações diversas do que está contido em lei. Mas esse diverso está mais no sentido de ser complementar. Tá? Aqui o que a questão quis dizer, na verdade, é que essas obrigações diversas não vão ser exatamente um copia e cola da letra da lei, tá? Mas serão complementares. Sim, então se fossem obrigações complementares, né, geraria menos dúvida na cabeça dos candidatos. Mas realmente, isso aqui eles pegaram uma parte de um julgado e colocaram dentro da prova, tá?
Bom, o porquê? Porque esse decreto, o que ele não pode ser é um decreto contra a legem, ou seja, contra a letra da lei. Ele não pode ser um decreto que vai agir de um modo contrário ao que dispõe a lei. Mas existe aqui algumas obrigações que podem ser derivadas, que podem ser decorrentes e que possuirão um fundamento, um respaldo legal. O que não dá é para o decreto contrariar a lei. Se o decreto ele for secundum legem, ou seja, segundo a lei, não tem problema. Agora, o que não pode é o decreto ser contra a legem, ou seja, contra a letra da lei. Aí, se ele for contra a letra da lei, aí realmente é um abuso do poder regulamentar. Conseguiu entender o raciocínio aqui da questão? Então, com isso, a gente conclui que o gabarito é errado. Bora para a próxima! Olha só, questão de número 13. Acerca de poderes administrativos, julgue o item subsequente. O administrador público age no exercício do poder hierárquico ao editar atos normativos com o objetivo de ordenar a atuação de órgãos a ele subordinados. Bom, quando a gente fala dessa questão de atos normativos, de normas, você pode ter essa palavrinha aparecendo dentro do poder hierárquico. Você pode ter isso aparecendo dentro do poder de polícia. E você pode ter isso aqui dentro do poder normativo, dentro do poder regulamentar. Tá vendo? Você já vai delimitando seu raciocínio. Vai delimitando, olha só. Bom, vamos lá. Vamos ler a questão de novo agora. Ele fala, o administrador público age no exercício do poder hierárquico ao editar atos normativos com o objetivo de ordenar a atuação a órgãos a eles subordinados. Certinho, porque a ideia aqui então é que esse administrador público vai fazer normas que têm que ser obedecidas no intuito de escalonar atividades, no intuito de determinar quem vai fazer o quê, fazer essa organização, essa ordenação de atividades que estão de órgãos que estão subordinados a ele. Então a gente está falando de hierarquia, são órgãos subordinados. Eu estou delegando competências ou avocando, enfim, estamos falando do exercício do poder regulamentar. O poder de polícia também tem norma onde? Nas fases do poder de polícia, porque nós temos as fases do poder de polícia. Nós temos lá a norma de polícia, nós temos a permissão de polícia, nós temos a fiscalização e nós temos a sanção. Então existe norma dentro do poder de polícia, que normalmente vai ser a lei que vai restringir direitos individuais em prol do interesse coletivo em quais situações. Bom, mas não é essa a norma do poder de polícia que está fazendo referência na questão, tá? Não é. Porque a questão não faz referência ao poder de polícia, que é a restrição de um direito individual, de uma liberdade individual, em prol de um interesse público, em prol de um interesse coletivo. Então, um exemplo de exercício do poder de polícia é quando, por exemplo, nós temos lá uma fiscalização, é quando nós temos lá uma fiscalização sendo feita em um estabelecimento comercial, por exemplo, uma apreensão de determinada mercadoria, que não necessariamente seja, vamos dizer assim, considerado como um crime, mas que não pode circular dentro de aeroportos, como alguns tipos de comida e por aí vai. Então é feita a apreensão disso, isso é um exercício do poder de polícia, tá bom? Mas vamos lá, não confunde uma coisa com a outra. E as normas também podem aparecer dentro do poder regulamentar, como eu disse, é o exercício de um poder dever da administração pública que vai regulamentar disposições de lei, que vai permitir a aplicabilidade prática de comandos teóricos legislativos. Bom, então com isso a gente conclui que o gabarito está correto. Estamos falando realmente de escalonamento de funções, distribuição de atividades, organização dessas atividades com hierarquia, tá certo? Onde alguém manda e alguém tem que obedecer. Então estamos falando de delegação e avocação de competências? Sim, estamos falando do poder hierárquico. Motivo pelo qual o gabarito da questão é correto, como o professor falou. Tá certo? Vamos lá então, vamos lá, que eu quero gabaritar esse tema, hein, professor? Vamos lá. Questão de número 14. De acordo com o STF, a competência das agências reguladoras
Professor, o que é agência reguladora? Lembra que a agência reguladora nada mais é do que uma autarquia. A diferença é que ela é uma autarquia em regime especial. Normalmente, as agências reguladoras possuem agências no nome, como, por exemplo, aí a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, enfim. Então, normalmente a gente tem ali a agência reguladora quando? Quando o poder público permite que um particular preste um determinado serviço público, e aí nós vamos ter aí uma agência reguladora que vai fiscalizar, que vai normatizar como que vai ser feita a prestação desse serviço público por parte deste particular. Então, de acordo aqui com a assertiva, vamos ver o que ela diz. Que, de acordo com o STF, a competência das agências reguladoras para editar atos normativos que visem a organização e a fiscalização das atividades por elas reguladas representa o exercício do seu poder administrativo de polícia, na sua função normativa, estando subordinado ao disposto na lei. Bom, como eu disse para você, pode aparecer norma no poder de polícia sim, como eu coloquei aqui atrás, porque é a primeira fase do poder de polícia. Até para lembrar você que essas duas fases intermediárias aqui, ó, elas admitem delegação a particulares. Agora, a fase inicial e a fase final não admitem delegação a particulares. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui para a questão. A edição de atos normativos por parte das agências reguladoras que visem organização e fiscalização de atividades que estão sendo reguladas por elas. Caracteriza o exercício do poder de polícia? Sim, caracteriza. Por quê? Porque ali elas poderão restringir um direito individual de um determinado concessionário, de um determinado prestador de serviço público, como, por exemplo, imagina lá uma operadora de telefone, a Vivo, por exemplo, né? Tem várias operadoras, Vivo, TIM, Nextel, Claro, enfim. Aí você tem lá a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel diz como que esse serviço de telecomunicações vai ter que ser prestado por elas. E ela vai fiscalizar isso. Você não consegue fazer uma reclamação direto na Anatel? Em caso de descumprimento, em caso de ilegalidade, em caso de abusos cometidos pelas operadoras? Sim. Inclusive, são reclamações que têm um alto número perante a Anatel, né? Veja só, você consegue, por quê? Porque a Anatel ela vai fiscalizar esse trabalho que está sendo feito. Então, veja que é o exercício do seu poder de polícia realmente, gabarito correto. Não esquece do conceito do poder de polícia, vou repetir. É a restrição de um direito individual em prol do interesse coletivo, em favor do interesse da maioria, da sociedade como um todo, tá bom? Vamos lá então, vamos para a próxima questão. Questão de número 15, deixa o professor dar uma molhadinha aqui na garganta, vamos tomar uma aguinha. E vamos lá. O alvará de licença e o alvará de autorização. Olha, por aqui eu já mato a charada da questão, hein? Alvará de licença ou alvará de autorização? Bom, meu caro amigo, isso daqui está relacionado ao quê? Ao poder de polícia. Está relacionado ao poder de polícia, tá bom? Então, quando o poder público concede um alvará de licença, um alvará de autorização, o poder público está exercendo o seu poder de polícia. Então, normalmente essas palavras licença e autorização vão estar relacionadas ao exercício do poder de polícia, porque o poder público está permitindo que seja exercida determinada atividade, levando em consideração o interesse público. Então, imagine um pedido de autorização para uso de espaço público, por exemplo, né? Ao normatizar como que aquilo vai funcionar, ao fiscalizar o uso daquilo, o poder público está exercendo seu poder de polícia. Então, vamos ver o que a questão fala. O alvará de licença e o alvará de autorização concedidos pela administração pública constituem meio de atuação do poder disciplinar. Errada, poder de polícia. Motivo pelo qual o gabarito da questão é errado. Tá bom? Tá entendendo como que você vai fazer no dia da sua prova? É assim que você vai fazer, tá bom? Vai fazer esse raciocínio. Disse e repito, o objetivo dessa aula não é ficar aprofundando tanto cada um desses temas.
Porque se nós fôssemos fazer isso, eu não conseguiria trabalhar de uma maneira a expor os principais pontos da sua prova do DPEM. Porque, como eu disse, só sobre poderes dão várias horas aí de bate-papo junto com você aí de casa. Então, isso se tornaria um pouquinho inviável, porque, como o professor falou, tudo isso já está lá dentro dos nossos cursos que são oferecidos pelo Nova Concurso. Então, a ideia aqui principal é trazer para vocês esses principais pontos. E caso você tenha dúvida, não esteja bem neles, temos essas diversas soluções para você. E ainda aqui a disponibilidade do professor para esclarecer suas dúvidas. Vamos lá. Próxima questão, questão de número 16. Tendo como referência as disposições contidas no Decreto 6.170 de 2007, julgue a assertiva abaixo. Esse decreto aqui, ele vai falar um pouquinho, tá, sobre a fiscalização de verbas que são destinadas, tá, do orçamento da Seguridade Social ou do orçamento fiscal para ações de interesse público, tá, seja através de um convênio, seja através de um contrato, enfim. Então ele vai regulamentar isso. Para entender esse decreto, você precisa ter um conhecimento de administração financeira e orçamentária, tá? Conhecer um pouquinho de orçamento público, conhecer lá o PPA, LDO, LOA. Aí você vai ver que essas são as 3 leis básicas que compõem o orçamento, que o PPA é feito para um plano de longo prazo, de 4 anos, a LDO vai ser feita ali anualmente, visando estabelecer critérios e diretrizes para a elaboração do orçamento propriamente dito, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Você vai estudar que a Lei Orçamentária Anual é dividida em 3 partes. Você tem a parte do orçamento da Seguridade Social, o orçamento de investimentos e ainda o orçamento fiscal. Então, meu caro amigo, veja que você precisa ter esse conhecimento de administração financeira e orçamentária para poder entender essas disposições do Decreto 6.170, tá? Vamos lá, vamos entender aqui então a assertiva. Olha só, convênio é um instrumento administrativo de interesse recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro, público ou federal, que atua como mandatário da União. Bom, o gabarito aqui é errado, depois você vai dar uma lida nos artigos iniciais deste decreto, porque você vai ver que, na verdade, esse é o conceito de termo de parceria, tá bom? Dos contratos ali que são elaborados e não de convênio. Ele trocou os conceitos. Então, fica bem esperto com uma questão como essa. Tem que abrir o olho, tá certo? Então você conclui aqui junto comigo que o gabarito ele é errado, tá bom? Vamos lá. Questão de número 17. Tendo como referência, vamos lá. Tendo como referência as disposições contidas no Decreto 6.170 de 2007, julgue a assertiva abaixo. É permitida a celebração de convênios e contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigente agente político de poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau. Isso daqui está errado porque ele trocou uma palavrinha pequena aqui, ó. O correto seria vedada, ou seja, é proibida a celebração de convênios com pessoas nessas condições, porque as pessoas poderiam utilizar desses cargos que elas possuem para favorecer a celebração desse convênio, para favorecer a celebração desse contrato, e isso iria ferir a impessoalidade, a legalidade, a moralidade, motivo pelo qual é trazida essa proibição neste decreto. Então a gente conclui que o gabarito é errado porque ele disse que era permitido, sendo que na verdade isso é uma proibição. Bora para a próxima? Vamos lá. Questão de número 18. Está acabando, só falta mais 18, 19 e 20 para a gente acabar, hein? Vamos lá. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem pelos seus atos que causarem danos
a particulares. Somente se verificado que a conduta tenha sido dolosa ou culpada. Isso aqui dolosa ou culposa. Isso aqui está errado por quê? Porque as pessoas jurídicas de direito privado, que sejam prestadoras de serviços públicos, respondem pelos danos que os agentes causarem, independentemente do dolo ou da culpa. Aqui nós aplicamos a responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva independe de dolo ou culpa. Você precisa comprovar lá que aconteceu um dano, que existiu um agente e que existiu um nexo de causalidade entre o dano e entre o agente. Lembra lá da culpa concorrente, que é uma condição atenuante. Lembra da culpa exclusiva da vítima, que é uma condição de exclusão da responsabilidade. O caso fortuito ou força maior, que pode ser atenuante ou excludente, a depender de como que isso aconteceu. Então, toda essa teoria é importante para você conseguir gabaritar uma questão como essa em prova. Então, a gente conclui porque, na verdade, a responsabilidade ela é objetiva e não subjetiva. Agora, é claro, a administração pública, no exercício do direito de regresso, aí quando ela cobra do servidor, aí sim a responsabilidade passa a ser subjetiva. Mas nesse caso ela é objetiva, não precisa comprovar o dolo ou culpa, motivo pelo qual o gabarito é errado. Tá bom? Agora a questão de número 19. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. Historicamente, a responsabilidade civil do Estado evoluiu a partir da teoria da irresponsabilidade civil do Estado, passando por um período no qual predominaram teorias de responsabilidade subjetiva, atualmente encontra-se sedimentada e prevalecente a teoria da responsabilidade civil objetiva. Perfeito, certinho, gabarito correto. Isso aqui foi a história da responsabilidade civil. Realmente, nos primórdios, não existia praticamente responsabilidade do Estado, né? Era aquela premissa básica de que o rei não erra, né? O rei não pode cometer erros. Quer dizer, então era a total irresponsabilidade do Estado, né? O Estado ele não tinha como ser responsável por danos. Aí a coisa começou a evoluir, né? Nós tivemos lá a teoria da responsabilidade subjetiva, onde já começou a reconhecer que o Estado poderia errar sim, só que aí nós precisaríamos comprovar o dolo ou a culpa do Estado, e hoje nós adotamos a teoria da responsabilidade civil objetiva, no qual nós não precisamos comprovar o dolo ou a culpa do agente público quando ele comete o dano. Tá bom? A gente só precisa comprovar o dano, o nexo de causalidade e o agente. Aí a gente já surge aí surge a obrigação de indenizar. Então realmente está correta essa historinha que foi trazida aqui pela questão de número 19. E temos por fim, tudo bom dura pouco, não é isso? Então vamos para a questão de número 20. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. Uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, com base no risco administrativo, a mera ocorrência de ato lesivo causado pelo poder público à vítima gera o dever de indenizar pelo dano pessoal ou patrimonial sofrido, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais ou da demonstração de falta do serviço público. Não obstante, em caso fortuito ou força maior, a responsabilidade do Estado pode ser mitigada ou afastada. Deixa eu só fazer uma observação aqui que eu acho importante com você aí de casa, é que é a seguinte, muito embora a teoria adotada é da responsabilidade civil objetiva, quando nós estamos falando de um dano por omissão, no caso de omissão, a responsabilidade é subjetiva. A não ser que o poder público tivesse a obrigação de agir. Assim, quando nós estamos falando, por exemplo, de presos, isso é importante na sua prova do DEPEN, presos ou crianças, professores dentro do ambiente escolar, tá? Ali existe o dever de cuidado do Estado. Então, se acontecer um dano ali dentro, a responsabilidade ela é objetiva. Por mais que tenha sido por omissão, ela é objetiva porque o Estado tinha a obrigação, o dever de cuidado. Agora, se não existe essa obrigação, o dever de cuidado, e aí esse dano acontece por omissão, aí a responsabilidade ela é subjetiva. Entende? Então, é o que eu falo. Toma cuidado com questões que generalizam muito. Se para você, aí de casa, você entendeu o que eu falei, bacaninha, você está ficando bem na matéria. Agora, se você ficou boiando ali em algum ponto, pergunta, vai atrás da informação, estou aqui à sua disposição. Tá bom? Como eu disse, a ideia aqui dessa aula
é trazer aí esses principais pontos para que você entenda qual ponto você precisa focar mais nessa reta final, tá bom? Bom, então vamos voltar aqui para o que a questão dizia. A questão ela dizia o seguinte: caso fortuito ou força maior é uma situação de atenuação da responsabilidade ou de excludente da responsabilidade? Certinho. Aí é claro, a gente vai analisar. Se o caso fortuito ou força maior fez com que o agente público ele tivesse que ter uma reação diferenciada para não causar o dano, atenua a responsabilidade. Agora, se a força maior, ela por si só causou totalmente o dano, aí essa responsabilidade é afastada. Imagina lá uma pessoa que está com o carro parado, aí tem aqui uma viatura, por exemplo, e aí o que acontece? Acontece um terremoto aqui, por exemplo, que faz com que essa viatura caia em cima desse outro carro. Ora, isso não foi culpa do agente, isso não foi culpa do poder público, né? Foi uma situação de força maior, uma situação de um caso fortuito. O poder público não tem como controlar os terremotos que acontecem. Veja, então é uma hipótese que realmente excluiria aí a responsabilidade do Estado. Então, o gabarito é correto, tá bom? Com isso a gente chega aqui ao final da nossa aula e aí eu quero trazer esse recadinho para você. Ou você muda ou a vida não vai mudar. É isso aí, meu amigo. Veja que concurso público é isso mesmo, tá? E aí, se você achou aqui que o professor estava falando inglês, né? O professor falando uísca sachê, não entendeu nada que o professor falou, meu amigo, você precisa correr atrás então, tá? Porque, como eu disse, a ideia é trazer aqui palavras, expressões que automaticamente já lhe remetam toda uma bagagem, todo um conteúdo que a gente aprofunda bastante isso dentro do nosso curso regular, tá? Então, a ideia principal foi essa. Você entender aonde que você precisa focar mais nessa reta final. Tranquilo, me coloco à disposição para te ajudar, para esclarecer eventuais dúvidas. Você entendeu como que você precisa estudar para a sua prova e viu que não tem segredo, não é um bicho de 7 cabeças, dá sim para gabaritar esse tema. É só você estudar com afinco, estudar com empenho. É isso aí. Agora eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Até mais!